Vamos lá, galera? Vamos para a correção das atividades 1 e 2 dos marcadores discursivos? Então, vamos lá. Como eu tinha explicado no vídeo anterior, como vocês teriam que fazer, vamos à correção. Então, eu vou ler aqui a questão. Eu tenho lá, use os marcadores discursivos para completar as frases do texto. Escolha o marcador e coloque na linha de acordo com o número informado ao lado dela. Esse número vai ser o número correspondente aqui, ó, à atividade, a matéria que eu passei para vocês, ok? Vou voltar aqui embaixo, vamos lá. Então, eu tenho lá. Essa aqui é uma conversa uma cartinha que um amigo fez para o outro apresentando o Rio, as belezas do Rio. Então, eu tenho lá, hi friend, ok? E ele começa, marcador 4, que eu já disse para vocês na explicação do outro vídeo, com marcador 4, marcador de condição, né? Condition. E eu tenho if e tenho unless. Normalmente o if é o que inicia a frase. Então, se eu estou iniciando a frase, eu vou começar com ele, não é isso? If you come to visit Rio, isso que eu coloquei. Se você vier visitar o Rio, e aí eu tenho a próxima frase. You have many places to go. Você tem muitos lugares para ir. E aí eu vou começar a conversar com a pessoa e dizer o que tem de bom aqui no Rio. E aí eu coloquei aqui que é o número 7, é o marcador número 7. O marcador número 7 é o marcador de sequência. Vamos ver aqui. Aqui, marcador de sequência. Então, eu tenho at first, first of all, first, né? Para iniciar um assunto, iniciar um tópico ali no meu texto. Então, no caso aqui é marcador 7, eu estou iniciando um tópico, né? Estou iniciando uma conversa aqui, posso usar um desses três, tá? Eu vou colocar aqui para vocês o at first. At first. Então, começa. At first, you should go to Corcovado. Primeiramente, você deve. Lembra do should? Marcador marcador não. Verbo modal que expressa um conselho. Você deve ir ao Corcovado. E aí eu continuo com o marcador 7 de sequência, ó. Qual seria? Se eu usei o primeiro first of all, vou continuar a história aqui com o second. E aí eu vou second. Second, you should visit Christ Redeemer. Então, primeiramente, você deve ir ao Corcovado. Depois, segundo, você deve visitar o Cristo Redentor. Aí, aqui eu vou terminando aqui a frase, apresentando, né, mais um item. Qual que seria? Eu vou poder usar ou o so ou o them, ok? E aí, a escolha de vocês. Vou colocar o so, tá? So, you should go. Vou botar o show aqui. So, you should go. Então, você deve visitar. Você deve ir, desculpa, você deve ir. Aí, aqui, eu acabei. Have to go to. Repetir o go 2 vezes. Have to go to a snack bar to drink coconut water. Você deve ir a uma lanchonete e beber uma água de coco maravilhosa. Vamos continuar. At night, à noite. Estamos aqui no segundo. You can go to nightclubs. Você pode ir às boates, né? E aí, eu tô pedindo para você unir essa frase aqui, essas ideias, com o marcador de edição. Aqui, ó. Eu posso usar o also? Posso. Porque ele tá... restaurant, vamos voltar lá. Restaurants é um substantivo, então eu posso dizer at night you can go to nightclubs also and also restaurants. Mas antes do also você vai ter que usar o and, que faz a união. Você pode ir para 2 lugares. Então, se você quiser só usar o and, você vai usar o and. Se você quiser usar o also, você usa and also, ok? E aqui, completei. Continuando. You must know Maricá's Beach. Você deve conhecer Maricá.
E aí ele termina aqui a frase. You must, ele continua a frase. You must know Maricás Beach, termina aqui na linha, mas continua embaixo, tá? You must know Maricás Beach. Você deve conhecer as praias de Maricá. E aí eu tô pedindo para vocês usarem o marcador discursivo de causa. Lembra de causa? Então eu tenho aqui o marcador mais conhecido, que é o because. Pode ser ele mesmo, tá? You must know Maricás Beach because they are beautiful. Porque elas são lindas. São lindas, né? As praias de Maricá. Terminei esse raciocínio e vou continuar. E aí começo. Tananã, espacinho aqui. Visit em Maricá. Olha o ING aqui na dica, ó. Quando eu tenho o verbo com ING, marcador discursivo que vem antes dele. E aqui eu tô somando ideias, porque eu tô dizendo que eu vou visitar Maricá e Saquarema e Búzios aqui, né? Então, o marcador de adição que eu vou precisar usar aqui é o besides. Besides visiting Maricá, you must go to Saquarema. Então, além de ir a Maricá, você deve ir a Saquarema. E aí, mais alguma coisa. Vamos lá. E aqui, no caso, eu vou pedir desculpas a vocês, porque aqui seria o marcador de adição. Eu acabei colocando o 2 no lugar do 1. E aqui seria Saquarema e Búzios, tá? Acerta aí, por favor. Vamos lá. As praias são maravilhosas. E aí eu tenho marcador 3. Vamos lá. Marcador 3 é o marcador de comparação. E eu posso usar o as ou posso usar o like. Ok? Vamos descer. As praias são maravilhosas. As. Vou botar o as. Como um sonho. Tá fazendo essa comparação. E aí ele continua. I love Arraial. Ó, marcador de adição, que é o número 1, que a gente já sabe que é adição, que vem lá no final da frase. Qual é? Quem lembra? É o to. Então, eu amo Arraial também. Continuando. Rio is suffering with violence. Quer dizer, o Rio está sofrendo com violência, infelizmente, né? E aí vem o marcador 5. Vamos lá no marcador 5, que é marcador de contraste, né? Marcador de contraste, vai expressar ideias contrárias. Então, pode ser o but, pode ser o however, ok? Então, vamos lá. Vamos voltar. O Rio está sofrendo com violência, but, eu vou usar o but, ok? But, mas, continues being a marvelous city. Continua sendo uma cidade maravilhosa. E aí, a Mary termina em yours, sua Mary, né? Sua amiga Mary. Fechou. Número 1 era assim. Número 2, vocês vão completar as frases com um marcador discursivo adequado de acordo aqui com essa caixinha que nós temos aqui, tá? Então, vamos lá. Eu usei umas frases que foram feitas com palavras cognatas, palavras já conhecidas de vocês, ok? Então, tem lá, Michael Jordan plays, play a gente sabe que é jogar, basketball, palavra cognata, and, tanana, plays golf. Então, aí é o marcador de quê? Ele faz duas coisas, ele está adicionando coisas que ele faz. Basketball, ele joga basketball e joga golfe. Então, ele tem aqui, eu vou ter que escolher o marcador de adição, ok? Então, eu tenho três marcadores de adição aqui. Eu tenho also, eu tenho to e eu tenho and, ok? And eu não vou usar porque ele já foi usado aqui na frase. Não vou usar dois ands, ok? E aí, vamos desempatar entre o also e o to. O to, eu só vou utilizar, lembra que eu expliquei para vocês na matéria, no outro vídeo? No final da frase. Also vem sempre antes do verbo ou do substantivo. E aqui eu tenho o verbo, plays. Então, é aqui que eu vou colocar
vou desempatar e colocar o also, ok? Michael Jordan plays basketball and also plays golf, ok? Letra B. I won't go to the cinema. Eu não irei ao cinema. E aí eu tenho outra frase. I have no money. Eu não tenho dinheiro. Então aqui eu tô dizendo o motivo, né? A razão porque eu não vou ao cinema. No caso, agora a gente não pode ir ao cinema mesmo porque estão fechados. Mas quando abrirem os cinemas, ele tá dizendo que eu não irei ao cinema. E tá dizendo o motivo. Marcador de motivo, razão é because. Eu não irei ao cinema porque eu não tenho dinheiro. Ok? Letra C. Eu estudo for the Navy Exam. Navy Exam é o exame da Marinha. Eu estudo para o exame da Marinha e para o Enem. E aí, lá no final, são duas coisas que eu estou somando. Duas coisas que eu estou estudando. Para 2 testes diferentes. E aí, então, vou usar o marcador de edição. O marcador de edição aqui, agora é o and, né? E o to. And eu não uso no final da frase. Qual é o que eu uso no final da frase? É o to. Então, eu vou usar o to. I study for the Navy exam and for an N2. Ok? Letra D. Eu tenho aí, lembra que aqui, because já foi, você vai marcando que já foi, tá? Para vocês não se confundirem. O also já foi, o to já foi. O and já foi. Tá. E aí eu tenho lá, vamos analisar essa frase. You study hard. Você estuda duro, né? You will pass the test. Você passará no teste. Esse estudar firme, né, muito, é uma condição para você passar no teste. Então, qual é o marcador discursivo que expressa a condição e vem lá no início da frase? A gente já tinha visto isso até no exercício número 1. É o if. Então, if you study hard, se você estudar duro, firme, você vai passar no teste. Com certeza vocês vão passar. Vocês estão estudando e vocês vão passar no que vocês quiserem. Letra E. Eu tenho o espacinho que vai ter que ser completo com esse marcador. E depois dele tem o working. Working. Olha o working com ing aqui. Dizendo aqui que eu faço 2 coisas. Eu trabalho e eu estudo. Então, é marcador de edição. Besides, que eu vou colocar aqui. Lembra sempre, início da frase, somando ideias, verbo com ing, é o besides que eu vou usar. Besides working, I study. Aí eu não usei o also, né? I study. Vamos para a letra F. Rio is a rich city. O Rio é uma cidade rica. Aí, no caso aqui, né, nessa questão, nós já sabemos que é on the other hand, que é o último que tem, tá? Mas mesmo não sabendo, você pode ver aqui que tem 2 ideias contrárias nessa oração aqui, ó. O Rio é uma cidade rica. Pessoas são muito pobres. Então, eu tenho 2 ideias que contrastam. Então, aqui vai entrar on the other hand. Fechou? Deixa eu só acertar aqui que eu fiz besteira aqui. Faltou Rzinho. Fechou. E assim terminamos nossa correção. Um abraço para vocês. Fiquem bem. Cuidem-se.